No dia de hoje, Jesus quer falar com algumas áreas da sua vida que às vezes até tenta esconder, encobrir, mas que por mais que se esforce para que elas não existam e sejam vistas, Cristo as vê. E o Senhor, Ele te diz que hoje é um dia de organização, de alinhamento, de mudanças, de abrir de olhos para o interno e de um quebrantamento de coração. Oi, tudo bem com você? Meu nome é Emily Mingotti e esse é o canal Café com o Espírito Santo. E eu quero te dizer o quanto eu tô feliz que esse vídeo chegou até você, porque eu creio grandiosamente que o Espírito Santo vai ministrar algo poderoso no seu coração. A palavra de hoje, ela tá no livro de Marcos, capítulo 14, e eu vou estar lendo do verso 27 até o verso 31, e nos é dito o seguinte: Disse-lhes Jesus: Vocês todos me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. E Pedro declarou: Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: Mesmo que seja precisa que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Nós conseguimos ver que Pedro, juntamente com os outros discípulos, eles conheciam muito bem as suas capacidades essas de seguir a Jesus, bem como eles visavam o amor que eles sentiam por Cristo. Porém, enquanto Pedro e os outros discípulos, eles conheciam as suas capacidades, Cristo conhecia além. Jesus conhecia as suas fragilidades. E quando Cristo dizia: olha, você me negará e me negará ainda esta noite 3 vezes, o Senhor, ele não duvidava do amor que Pedro sentia por ele, mas o que ele desejava que Pedro entendesse é que através da onisciência ele o conhecia profundamente. Quando nós chegamos no verso 66 ao verso 72, nos é dito o seguinte: Estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro a esquecer-se, olhou bem para ele e disse: Você também estava com Jesus o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada ouviu lá, disse novamente aos que estavam por perto: Esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados dali perto disseram a Pedro: Certamente você é um deles, você é galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: Não conheço o homem de que vocês estão falando. Logo o galo cantou pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Pedro, no momento que ele afirmou a Jesus que ele não o negaria e que, se possível e se necessário fosse, ele até mesmo morreria com Cristo, mas não o abandonaria, Pedro simplesmente acreditou em suas próprias forças, em sua própria capacidade em seguir Jesus através do amor que ele sentia realmente por Cristo. Mas, como foi dito, enquanto Pedro conhecia a sua própria capacidade, Jesus conhecia a sua fragilidade. Reconhecer as nossas fraquezas é alimentar a nossa humildade e entendimento de uma dependência em Deus. E bem como reconhecer a nossa incapacidade, a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, é se humilhar diante daquele que é o único que pode nos fortalecer. E nos dias de hoje, Jesus deseja falar exatamente ao seu coração sobre uma necessidade de ver muito além da sua capacidade, mas ver acima de tudo a sua própria fragilidade. Aqueles que verdadeiramente conseguem ver as suas fragilidades, as suas fraquezas, a sua insuficiência, essa pessoa consegue entrar em oração para que Cristo as transforme. Sabe quando seus olhos eles estão tão fechados, tão espiritualmente falando mesmo, fechados, que parece que você está numa areia movediça, numa lama, que por mais que você tenta caminhar, por mais que você tenta se movimentar, você continua no mesmo lugar e se afundando cada vez mais.
É isso que acontece quando nós olhamos apenas a nossa capacidade humana e que é mínima, quando nós esquecemos de olhar as nossas fragilidades que nos acompanham. E é exatamente dali que Cristo deseja te tirar. O Espírito Santo deseja retirar de você a venda que está nos seus olhos, bem como ele deseja limpar a sua visão. Sabe o limpador de para-brisa de um carro? Quando o motorista ele precisa ter uma visão mais limpa, mais clara daquilo que está por vir. Então, em dias chuvosos, por exemplo, ele acaba acionando esse limpador. O motorista ele acaba tendo uma visão mais prejudicada quando em dias chuvosos que ele precisa se movimentar, porém a chuva acaba embaçando a sua vista, acaba embaçando aquilo que está por vir e o ambiente em que ele precisa chegar. E nesse exato momento ele ativa aquele limpador de para-brisas para que os olhos dele consigam enxergar melhor e assim ele consiga caminhar. E nós precisamos dessa liberdade para o Espírito Santo, para que ele venha sendo em nós como se fosse um limpador de para-brisas, para que nós tenhamos os nossos olhos limpos e assim a gente consiga seguir a Cristo. E quando nós conseguimos enxergar as nossas fragilidades, a fragilidade que existe em nós conseguimos orar pedindo uma libertação daquilo, uma libertação de talvez uma autossuficiência, acreditar que consegue fazer tudo sozinho, de uma independência, sendo que o Senhor ele te chama para viver em dependência nele e acreditar também numa força e coragem que tem como nascente nós mesmos, sendo que a única força que nós precisamos é uma força que vem do Senhor e não nossa. Jesus ele deseja te chamar ao entendimento de que nós não somos a videira, mas nós somos o ramo que está na videira, que está conectado na videira, de forma que não tem como nós sermos independentes. Nós precisamos ser dependentes naquele que nos dá força, naquele que nos ajuda a caminhar e a segui-lo, porque até mesmo para seguir a Cristo nós necessitamos da ajuda dele. Quem depende de Cristo, até mesmo para segui-lo, consegue permanecer nele. Pedro, ele simplesmente acreditou que conseguiria seguir a Cristo sem nunca abandoná-lo, sem nunca negá-lo, acreditando na sua própria força, acreditando na sua própria capacidade de seguir Jesus sem rejeitá-lo algum dia, porque ele simplesmente focou apenas na sua capacidade, esquecendo da sua fragilidade. Fragilidade é essa que habita em cada um de nós. Quando na verdade era necessário que ele olhasse para a fraqueza, olhasse para a sua própria fragilidade, olhasse para a sua necessidade de caminhar com Cristo e até mesmo de precisar de Cristo para caminhar com Ele. Era necessário que ele olhasse para a sua pequenez. E Pedro verdadeiramente amava realmente a Cristo. Mas quando ele pensava no ato de seguir a Cristo, de nunca abandoná-lo e de nunca rejeitá-lo, ele pensava na sua própria capacidade de conseguir fazer aquilo, de seguir a Cristo, de estar com Ele em todos os momentos e até mesmo morrer com Cristo se necessário fosse. Mas ele esquecia de olhar para as fragilidades humanas que existem dentro de cada um de nós. Nós vemos isso no momento em que Pedro ele acaba decepando a orelha de um dos soldados. Ele agiu simplesmente pela fragilidade que existia dentro dele, acreditando que através da sua própria força, acreditando que através da sua própria capacidade, conseguiria ajudar Cristo no momento em que Cristo não precisava ser ajudado, mas que ele precisava entregar a sua própria vida em nosso lugar para que nós fôssemos salvos. Então, novamente, nós vemos Pedro caminhando e acreditando conseguir todas as coisas através da sua própria capacidade, quando na verdade Cristo estava chamando Pedro a Pedro, não olhe somente a sua capacidade, mas olhe as suas fragilidades, porque no momento em que você tem uma visão clara, límpida sobre as suas fragilidades, você consegue orar ao Espírito Santo para que todas essas fragilidades sejam transformadas em uma força que não advém de você, mas que vem de mim. E no dia de hoje, Jesus ele te chama a não apenas olhar para a sua capacidade de segui-lo e de nunca abandoná-lo, mas Jesus te chama, filho, olhe para as suas fragilidades e entenda que você apenas consegue vencê-las, você apenas consegue que essas fragilidades sejam transformadas quando você confia em mim, quando você confia na minha força, quando você confia na minha provisão. Então Jesus ele te chama a tirar a capa, ele te chama a tirar aquela capa de super-homem ou de super-mulher que consegue fazer todas as coisas, que dá conta de tudo, que consegue caminhar sem abandonar.
Jesus te chama a retirar essa venda que tapa os seus olhos. O Senhor, Ele te chama a colocar aquele limpador de para-brisas para que os seus olhos realmente sejam limpos e você consiga enxergar suas fragilidades, você consiga enxergar os seus erros e principalmente para que você consiga enxergar a sua dependência em Deus. Porque até mesmo para seguir a Cristo você precisa ter uma dependência em Deus. Então o Senhor te chama a retirar a capa aonde se esconde o seu orgulho, aonde se esconde a sua autossuficiência, aonde se esconde a sua independência dele, aonde se esconde a sua confiança em sua própria força e na sua própria capacidade. O Senhor, Ele nos chama a ter o entendimento de que nós não somos nada sem Ele. Nós somos reduzidos a algo muito menor do que o pó. Quando não confiamos, quando não exercemos uma dependência em quem Ele é, até mesmo para segui-lo. O Senhor, Ele deseja te dizer, filho, tire essa capa de super-homem, tire essa capa de super-mulher, de pessoa forte e corajosa que consegue todas as coisas, que consegue me seguir sem necessitar de mim. Pare de esconder todas as suas fragilidades, que é a sua autossuficiência, a sua independência, e corra para mim, me mostre isso. O Senhor, Ele deseja de você um coração quebrantado. O Senhor, Ele deseja que você retire toda a capa, todas as vendas dos seus olhos e que você abra aquela porta daquele quarto. Sabe aquele quartinho da bagunça? Aquele ambiente, aquele cantinho que você deixa normalmente algumas coisas guardadas, principalmente quando vem visita, que você pega todas aquelas bagunças, coloca naquele cantinho, porque você sabe que a visita não vai ver. É exatamente ali que o Senhor deseja entrar. E é exatamente ali que existem as coisas que você vem escondendo de Deus. O Senhor deseja que você venha revelar a Ele todas essas suas fragilidades, ao invés de escondê-las e tentar vencer todas as coisas pela sua própria força, pela sua própria capacidade. Bem como o Senhor, Ele deseja uma renúncia da sua parte, onde você renuncia o seu ego, onde você renuncia aquela capacidade que você acredita que tem de fazer todas as coisas e de enfrentar todas as coisas, de renunciar à sua autossuficiência. O caminho que te faz retornar para sua casa, que é onde está a sua cidadania, que é os céus. Esse caminho exige de você algumas renúncias, exige que você retire algumas capas, que você retire algumas vendas, que você deixe algumas coisas de lado e você tome posse da dependência em Deus, no cuidado do Senhor sobre a sua vida, na provisão que Ele tem sobre você, uma confiança totalmente depositada nas mãos dEle e o entendimento de que nós não conseguimos fazer as coisas através da nossa própria capacidade, bem como nós não conseguimos seguir a Cristo pela nossa capacidade, mas que até mesmo para isso nós precisamos demonstrar ao Senhor a nossa fragilidade, demonstrando que nós somos totalmente dependentes dEle. E Jesus, Ele não deseja apenas palavras de afirmação, onde nós fazemos como Pedro, afirmando lealdade, parceria com Cristo, focado em nossa capacidade, em nossa força e o nosso amor por Ele. Porque o nosso amor por si só, ele é insuficiente. A nossa capacidade, ela é mínima. Mas Jesus deseja um coração contrito, verdadeiro e que expõe sem reter a verdade. Cristo chama os que se humilham e reconhecem sua incapacidade e que, no entanto, buscam ser capazes nele, do Espírito Santo, quando reconhecem e expõem a sua pequenez, a sua fragilidade. E é aí que verdadeiramente você se torna forte. Cristo deseja te dizer que você não é forte pela sua própria capacidade de enfrentar qualquer coisa, bem como de enfrentar, como Pedro, uma negação que ele posteriormente faria, mas que sim, você se torna forte no momento em que você demonstra a Cristo toda a sua fragilidade. No momento em que você expõe a sua fragilidade para Jesus, é aí que você se torna forte. Pedro diz no verso 29, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Porém, o nosso eu, ele costuma abandonar. O nosso eu, ele costuma abandonar pessoas, coisas, lugares, momentos. Costumamos fugir, costumamos deixar as coisas ir, pessoas e oportunidades passarem. E por mais que talvez você pense, mas hoje em dia não existe mais pessoas que abandonem a Cristo. Existem. Existem pessoas que abandonam Jesus nos momentos difíceis, quando tudo fica difícil, quando as coisas entram, digamos, em um momento de dificuldade, em apuros. Pessoas costumam deixar Jesus.
E pessoas também costumam deixar Jesus em momentos fáceis. Quais seriam esses momentos fáceis? Quando tudo está bem, quando você está com saúde, quando você tem a sua família por perto, pessoas que ganham na loteria ou conseguem uma vida financeira melhor, um bom serviço. Normalmente pessoas costumam esquecer de Jesus. Pessoas também costumam abandonar Jesus quando entram em relacionamentos. Então, quando pensamos no nosso eu, a gente consegue ver que existe uma fragilidade ali. Mas quando eu sigo Jesus, não pelo meu eu, mas pelo Espírito Santo que vem me renovando, aí sim, aí eu realmente consigo seguir Jesus. Porque em tudo nós erroneamente acreditamos sermos capazes de prosseguir, de fazer, de ser suficiente dali para frente. Jesus, ele não te chama a afirmar segui-lo por uma capacidade, pois assim como viu em Pedro, ele sabe que por mais que o amemos, por nossa capacidade nós não conseguimos. Mas ele deseja que você diga, abrindo o seu coração, revelando o que antes você achava estar oculto. A minha carne se inclina e me afasta, mas o teu Espírito Santo, confiando nele, depositando nele a minha confiança, a minha esperança, sim, aí sim eu sei que eu seguirei até o fim sem abandoná-lo. Jesus não deseja que você venha dizer a ele palavras de afirmação como Pedro fez, onde afirmava ter uma capacidade em si mesmo, mas Jesus deseja que você venha expor no dia de hoje todas as suas fragilidades. Jesus deseja de você uma sinceridade, uma exposição onde você exponha a Ele tudo aquilo que você guardou em um cantinho. Enfim, essa foi a palavra de hoje. Espero em nome de Jesus que ela tenha falado ao seu coração. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, vídeos todas as quartas e domingos. Deixe nos comentários se o Espírito Santo ministrou algo poderoso no seu coração. Acredito que testemunhos edificam pessoas, então deixe aqui o seu testemunho e até o próximo vídeo.